Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Você pode se assentar. Deus seja louvado nesta manhã gloriosa nas nossas vidas. Uma alegria, né? Quando você ouve um louvor como esse, irmão. Quero te dizer algo da parte de Deus nessa hora. Se está tudo bem na sua casa, pense em alguém que nesta manhã precisa de mudança, amém? Pense em alguém, irmão, que precisa que tudo mude na sua casa, na sua família. Pensa num irmão seu, pensa num sobrinho distante, pense em alguém que está doente. Pense, irmão, não perde tempo. Você viu como foi liberada uma palavra do altar? A gente precisa crer, irmãos, amém? Glória a Deus. Para eles colaborarem um pouquinho mais nesse dia. Glória a Deus. Mas tem vaga aqui, irmãos. Tem 5 vagas aqui no primeiro banco. Se tiverem aqui conosco 5 jovens corajosos, eu vou convidá-los para se sentarem aqui. Amém? Temos 5 jovens vindo para o primeiro banco para contribuir nesta manhã. Glória a Deus. Tem alguém corajoso aqui? Samuel, Manu. Vou convidá-los para o primeiro banco. É bom ter intimidade por isso, irmãos, que a gente chama pelo nome. Os adolescentes vão subir, ok? Então, os jovens vêm para frente. Maísa, chamam pelo nome, irmãos. Gabriel vai subir com os adolescentes? Ok, escapou, Gabriel. Glória a Deus. Amém, irmãos? É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz, igreja. O Senhor chama você nesta manhã pelo nome. Aricanturimantuí, labachori manaie. Nesta manhã, a presença do Senhor é notória neste lugar, irmãos. O Senhor, nesta manhã, 21 de junho, te chama pelo nome. Ele está entre nós. Não tem barreira aqui neste lugar, igreja. Eu já venho à frente saltitante, porque o meu coração deu lugar, amém? Que não haja questionamento aqui nesta manhã, mas dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Ah, Deus, poderoso é o teu nome, ó Altíssimo. Grande entre nós é o Senhor majestoso nesta manhã. Santo, digno de ser reverenciado, digno de nos prostrarmos, digno, Senhor, de colocarmos nossos lábios neste chão e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos fortaleça. Abra as janelas dos nossos olhos nesta manhã. Abra a nossa audição espiritual nesta manhã. Abra o nosso coração nesta manhã. Que não venhamos resistir ao Teu Espírito Santo, mas que o nosso coração receba com gratidão e singeleza a Tua palavra. Muito obrigado. Fica conosco. Fica conosco. Fica com a nossa casa, Pai. Fica com a nossa família. Sai uma ordem do céu a respeito dos nossos nesta manhã. Ah, Senhor, quantos aqui têm familiares distantes da Tua presença, mas nesta manhã o Teu Espírito, aquele que pode mudar coração de carne, de pedra por coração de carne, possa se manifestar, porque quantas vezes não temos o que fazer aos nossos olhos, mas o Teu Espírito Santo é poderoso. Muito obrigado, fica conosco, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Já tem que iniciar chorando, irmãos, porque é maravilhoso, né? Abre a palavra do Senhor em Oséias 10. Temos que chorar todo dia, igreja. Chora todo dia. Tem me perguntado se eu tenho chorado, porque Beatriz, Renan, Tito e Zoe vão embora. Tenho não, irmãos. Tenho não, estou feliz por eles, que Deus os abençoe onde eles estiverem, amém? Criamos nossos filhos, temos consciência do trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos e cumprimos com singeleza de coração. Mas aqui,
diante dessa palavra, tem que chorar. Amém? Tem que chorar. Oséias 10, o versículo é o 1 e o 2, e o tema... Vocês estão me ouvindo bem? Parece que eu estou com muito som. É o coração dividido, né? O que pode acontecer se hoje a gente descobrir que o nosso coração não está tão inteiro quanto a gente pensa? Se a gente descobrir, né, que o nosso coração está proposto a divisão, dúvidas. Então, o perigo de um coração quando ele se divide, quando entra dúvida. Oséias 10 diz: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Esse versículo tem falado muito ao meu coração, muito. Essa semana ardeu demais e eu falei, Senhor, palavra forte, sabe, irmãos? Porque quando a gente lê Oséias 10, 1 e 2, parece que não tem nada a ver com a gente. A primeira impressão que eu sinto é essa. Sabe, Marta? Parece que não tem nada a ver com a gente. Construiu altares, fez estátuas, está falando de idolatria, parece que não tem muito a ver. E a Bíblia começa a descrever Israel como uma vide frondosa. Você já viu uma parreira de uva? Quem aqui já teve o prazer de ver uma parreira de uva carregadinha de uva, verdinha, roxinha? Tão linda, irmãos, uma parreira de uva. E Deus olha para Israel e compara com a parreira de uvas. Vocês são a parreira de uva. Que coisa linda. Aí vem uma frase seguinte que me choca, né? E diz, dá fruto para si mesmo. Quem dá fruto para si mesmo, irmão? Que árvore consome o próprio fruto? Então, quando o Senhor olhou para Israel, fala, que pena, né? O fruto que vocês dão não serve. Vocês mesmos utilizam o fruto, vocês querem desfrutar daquilo que eu dou para vocês. Então, essa vide frondosa, comparada a Israel, dá fruto para si mesmo. Isso é prosperidade, irmãos. Então, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. É um perigo quando a gente prospera. É um perigo quando vem sobre nós uma prosperidade em qualquer área, porque a gente pode começar a canalizar para coisas diferentes. Então, o que pode acontecer quando o meu coração se divide? O Senhor julgou o coração. Aqui está dizendo isso, na minha versão diz que o coração de Israel foi sondado e julgado por Deus. E Deus disse, eu sondei e julguei o coração de vocês. Deus tem essa capacidade, nós não temos. A gente acha que está tudo bem, mas Deus vem e nos sonda nesta manhã e nos julga nesta manhã. E eu fiquei pensando quantos problemas pode ocorrer por conta de um coração dividido. Se o meu coração se dividir, se o meu coração não for íntegro aqui diante de Deus nessa manhã, eu posso perder a felicidade. Você já viu gente que não consegue ser feliz? Descaso com sentimentos. Você já viu uma pessoa que acaba sozinha? Às vezes, em algum momento da vida dela, ela dividiu o coração dela. Acabar sozinha, sem nada. Já viu pessoas que acabam o fim da vida com muita culpa? E, às vezes, em algum momento, o coração se dividiu. Então, quando a gente olha para esse povo e diz, conforme eles prosperaram, eles foram fazendo mais estátuas, desprezaram ao Senhor, deixaram de adorar o Senhor, foram fazendo colunas enormes para Baal. E o Senhor viu, e o Senhor, quando viu, disse assim no versículo 2, cortarei os seus altares e destruirei as suas estátuas. Deus abomina qualquer tipo de idolatria. E quando eu pensei em idolatria aqui, eu falei, Senhor, será que existe uma idolatria hoje no nosso tempo?
Porque a gente acha que idolatria tem a ver com estátua. Onde pode estar a idolatria na minha vida? Eu perguntei isso para Deus. Senhor, se há algum momento, algo que eu estou idolatrando, me revela, me ajuda. Não deixa eu viver uma vida de idolatria sem saber que estou vivendo essa vida de idolatria. E eu quero definir idolatria de uma maneira bem simples, que é a definição de um teólogo chamado Tim Keller, que ele define ídolo como: um ídolo é qualquer coisa que você ame mais do que a Deus. Qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa, qualquer pessoa que você confie mais do que você confia em Deus, ou busque mais do que a Deus. Então, é um perigo, porque hoje a gente às vezes confia tanto em tantas coisas, busca tantas coisas, né? Busca, às vezes, um emprego, uma ascensão, um trabalho, um sucesso, deseja tanto e a gente corre tanto atrás de maneira diferente do que estamos buscando ao Senhor. A gente pode buscar coisas? Podemos. Com certeza, irmãos. Eu lido com jovens, Elaine está aqui, trabalha comigo. A gente aconselha jovem o dia todo, irmãos, para crescer, para estudar, para se desenvolver. Mas onde pode estar a nossa idolatria? Onde pode estar o ídolo moderno? Manu, quer citar um ídolo moderno? Cadê o microfone? Já que a juventude ficou. Obrigada, Tiago. Pensa num ídolo moderno, assim, que a pessoa pode, sem perceber, estar idolatrando. Inteligência artificial. A inteligência artificial, verdade. Eu não sei qual foi o pastor que citou semana passada aqui, né? Alguma coisa que você quer fazer uma pergunta que deveria fazer para Deus. Não é verdade? Você vai lá na inteligência artificial e a sua confiança pode estar na inteligência artificial? Não é verdade? É um ídolo moderno, irmãos. Tem gente que todos os dias faz uma pergunta para a inteligência artificial e não faz uma pergunta para Deus. Samuel, Samuel, nem precisei falar, irmão. Já tomou da Manu o microfone. Não, eu ia falar que ultimamente teve até um caso de uma famosa que ela estava pedindo para a IA orar por ela, entendeu? Tá vendo, irmãos? Já pensou pedir oração para a inteligência artificial? A Maísa também quer contribuir nessa manhã. Eu acho que o nosso celular vira nosso ídolo. A rede social, né, irmãos? Quantas horas a gente pode, às vezes, ficar na rede social? Quantas horas você leva ajoelhado quando você acorda, irmãos? Quantas horas você sobe? Eu falo subir, eu tenho o hábito de falar subir, porque meu quarto é em cima, né? Quanto tempo eu subo antes de estar cambaleando? Eu oro só quando eu não aguento mais. Eu falo, não, vou subir agora, porque eu quero ler um pouquinho, eu quero orar. Então, se a gente não vigiar, irmãos, a gente acha que está tudo bem, mas não estamos bem. Não desfrutamos, não conhecemos versículos, não temos intimidade com a palavra, estamos em prejuízo de relacionamento com Deus. Israel teve um prejuízo enorme de relacionamento com Deus, porque quando prosperou, aqui diz, quando se viu próspero, em abundância de fruto, ele canalizou a prosperidade para os altares, para servir ao Deus. Errado, né? Então, os ídolos modernos podem ser dinheiro, sucesso, carreira, o seu trabalho, relacionamento, prazer, consumo. Onde está o consumo, irmãos? Que nível que está o seu consumo? Como você está lidando com o seu consumo? Com o que você compra para se alimentar? Tem gente que está dando bichinho nos alimentos dentro de armário, porque o consumo é muito grande, em roupas, em sapatos. Irmãos, eu posso te falar que quanto eu tenho para botar no meu pé.
Porque a gente não pode. Irmãos, a gente tem que ter limite. A gente tem que ter limite. Limite. E a gente precisa prestar atenção. Então, um ídolo é qualquer coisa que você ame mais do que Deus. Confie mais do que Deus ou busque mais do que Deus. Pastor, Pode falar, pastor. bom dia, né, a paz do Senhor. Eu queria também somar aí, né, contribuir com essa perspectiva dos ídolos dessa atualidade. E sem generalizar, eu acho que nós vivemos cercados de ídolos na nossa vida atualmente, né? A Manu falou da inteligência artificial e eu tenho conhecimento de pessoas que hoje estão buscando atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, seja em qual área da saúde for, na inteligência artificial. Há até um caso também que foi muito divulgado há pouco tempo nos Estados Unidos, de um jovem que tomava essas orientações psicológicas na inteligência artificial e cometeu suicídio, né? Isso está se tornando muito recorrente no mundo. Enfim, se a gente for parar para pensar de fato, né, como a senhora está trazendo aí sobre esses ídolos, eu acho que nós precisamos ressignificar muitas coisas na nossa vida, quem sabe, né? Muitas coisas, porque até uma amizade pode se tornar um ídolo na minha vida, né? Por exemplo, eu deixo de vir para a igreja para congregar num dia que é estabelecido para esse fim, mas eu prefiro estar com essa amizade. Um dia ou outro a gente até considera, mas muitas vezes isso é muito recorrente, né? Mas também, olhando por uma perspectiva de outras áreas da vida, como a senhora falou, até os excessos, né, de roupas, de sapatos, de passeios e etc., essas coisas vão tomando de verdade o lugar de Deus na nossa vida, né? Minhas férias eu não abro mão e eu fico 30, 40 dias sem aparecer na igreja porque eu mereço, né? Isso toma o lugar de Deus, não diretamente, mas pode ser que, dependendo da minha visão, isso também vá, né, tomando esse lugar que não pode ser tomado por qualquer outro tipo de coisa, tá? Só para acrescentar um pouco. Querido, qualquer prosperidade sem Deus gera idolatria. Se nós prosperarmos e não levarmos o Senhor conosco nessa prosperidade, a gente começa a idolatrar coisas. Eu conversando com o Ricardo, né, que a gente conversa muito, né? Aí eu lendo a Bíblia e cheguei a esse versículo e falei assim: Ricardo, a nossa vida melhorou? Eu gostaria que você pensasse nisso aí agora. Carlinhos, da sua juventude, quando você olha que você era aquele menino ajudando seu pai no bar, sabe? E você olha a sua vida hoje, sua vida melhorou? E o Ricardo me contou, sabe, pastor, que ele fazia faculdade à noite, vinha muito tarde e voltava para bordo. Ele passava em frente a um McDonald's e ele não podia entrar para comprar um lanche. Na volta de uma faculdade, com fome. Ele não podia, porque todos os dias ele sentia a mesma fome, então ele precisaria de um lanche todas as noites. E ele estava juntando dinheiro para a gente comprar o lote, onde é a nossa casa até hoje. E ele passava ali em frente com a consciência que ele não podia comer aquele lanche. E eu fiz essa pergunta exatamente para ele: Ricardo, a nossa vida melhorou? Nildo, sua vida melhorou? Marta, você lembra da sua infância? Quanto sua vida melhorou? Melhorou, pastor Delci? O que a gente faz hoje com a nossa vida que está melhor, né? Como é que você faz quando você vê que um irmão está precisando de algo? Pode falar, meu pastor. Paz do Senhor, paz do Senhor para toda a igreja. Eu só quero, já que eu estou aqui na primeira fila como jovem também, Só os... agregar aí aos ídolos, que é uma coisa que eu acho que essa questão toda virtual vai contribuindo também.
é a gente mesmo se tornar esse ídolo, né? A gente quer ser adorado, a gente quer mais atenção do que todo mundo, né? A rede social hoje coloca, né, e todo mundo aparece. Se ele não for curtido, ele não fica satisfeito, ele fica triste, né? Ninguém curtiu a minha mensagem, ninguém... Então, essa fantasia, né, de que a pessoa não é nem aquilo, mas ele cria uma imagem dele. A pastora leu o texto aí, né? E diz que Israel produziu fruto, mas produziu fruto para si, para altar, né, e para imagens. E às vezes se a gente não tomar cuidado no nosso tempo, a gente quer tudo do nosso jeito, né? A gente ouve muito falar, né, o pessoal às vezes comenta muito, fala, fulano tem um sentimento narcisista. E às vezes, se a gente olhar, cada um de nós, se a gente brincar, todos nós trazemos um negócio desse para a gente e a gente não fica satisfeito se o outro tiver ou a gente não tiver, porque a gente prospera, e é isso que o pastor Sérgio acabou de dizer, a gente prospera um pouco, a gente já esquece de Deus, não, mas eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso, eu tenho direito a isso, eu tenho direito, e a gente abandona Deus, né? A gente, tipo assim, quando eu não produzia, não tinha, eu estava pertinho de Deus. Comecei a ter, eu me idolatro e disse, pô, eu mereço, eu conquistei, fui eu quem fiz isso, né? Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade. A pastora, né, trabalha na escola, trabalha na igreja, né, em todos os lugares. E às vezes é tão difícil a gente lidar com uma pessoa que firma um pensamento e diz, não, é do jeito que eu quero, é do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não quero. Isso é um tipo de idolatria para a gente, né? E a gente, a senhora está falando lá do passado, lá atrás a gente era acostumado a dividir. Nossos pais nos ensinaram a dividir. Mas parece que hoje um sentimento de filho único começa... Não que aqui que deve ter filhos únicos, né, que não tem esse sentimento, mas eu me refiro àquilo... A gente foi tudo sempre para a gente. E a gente quer sempre tudo para a gente, né? E não é. Não é bem assim, né? A gente tem uma igreja, eu quero ficar feliz porque a igreja está bem, meus irmãos estão bem. Eu não preciso criar um ídolo para a minha vida. Amém. A idolatria moderna é perigosa porque não parece pecado. Você já parou para pensar nisso? Parece pecado, irmãos? Você sai com os amigos, ir ao shopping. Parece pecado, Marta? Você ter uma rede social, receber muitas curtidas. Parece pecado? Não parece pecado, irmãos. Aí que está o grande perigo, porque não parece pecado. Essa idolatria, ela se disfarça. Por exemplo, existe uma palavra chamada autocuidado. Você vê pessoas que vão à academia 3 vezes ao dia, quando vai ao serviço, quando volta, passa lá também. O corpo, né? Um cuidado com o corpo absurdo. Então, você tem uma idolatria disfarçada de cuidado com a saúde. Mas se a gente não se cuidar, a gente não vem à igreja, leva 1 mês praticamente, só vem na ceia do Senhor, vem um domingo à noite, o outro não vem, tem coragem de ir a shopping na hora de um culto, num domingo à noite, e não percebe que está dando mais valor às outras coisas do que a Deus. É um perigo. Então, se disfarça de sucesso pessoal, está estudando para um concurso, nunca mais vem à igreja. Irmãos, quando eu era jovem, eu via as pessoas estudando para concurso, porque concurso sempre existiu, até mais no passado. E eu tinha liderança jovem, irmãos. E eu via meu líder estudando, super bem-sucedido, e nunca faltou. E ele passava isso sempre para a gente, eu aprendi isso. Mas isso, tudo que a gente está falando pode deslocar o lugar do centro do nosso Deus. Nós servimos a um Deus que exige o centro. Deus é o centro, amém? Cristocêntrico na minha vida, cristocêntrico. Então, a gente tem que prestar muito cuidado, porque tudo que você idolatrar vai exigir devoção, tempo
e entrega total. O ídolo, ele exige. O ídolo, ele é exigente. Ele vai cobrar da minha vida e da sua vida devoção. Ele vai cobrar de você o seu tempo e ele vai cobrar de você, exigir de você entrega total. Então se torna um perigo. Isso estava acontecendo com Israel. E o Senhor não aceita, porque é o povo escolhido. Isso o Senhor colocou no meu coração até a noite. Eu nem entrei no estudo ainda, irmãos. Mas não me importa, eu precisava alertar a cada um de nós aqui nesta manhã acerca disso. Amém? Prestemos atenção como nós temos andado. Tem um versículo que eu gosto muito, que vede prudentemente. Eu sempre coloco o nome Marta nele. Vede prudentemente, Marta, como andais. Amém? Vede prudentemente, Marta, como andais. Não ande como nécia, não ande como louca. Presta atenção na sua vida. Então, a gente precisa, nesta manhã, estar entendendo o que o Senhor está falando aqui conosco nesta manhã. Mas você não tem noção de quanto eu tenho trabalhado, pastora. Irmãos, agora eu sou 40 horas. Eu sei o que é estar numa escola 44 horas. Não é 40 horas, 44 horas. E aí? Eu comando uma escola sozinha. Eu sei o que é. Eu sei o que é estar ocupada. Eu não estou falando da vida do vizinho. Mas a gente precisa prestar muita atenção, irmãos. Porque em nome, né, dessa ocupação, o tempo que tem, eu preciso dormir. Eu preciso descansar. Existe uma coisa chamada despertador. Mesmo cansada, toco o despertador, eu não levanto? Não é verdade? Para ir trabalhar? Por que toco o despertador para a escola bíblica e eu bato nele e volto a dormir? Então, a gente precisa prestar atenção. Fala, pastor. Espera aí, amor. Isso que aconteceu com Israel não foi de um dia para o outro, né? Verdade. Começou a acontecer aos poucos, e daqui a pouco ele estava todo envolvido na idolatria, né? Ele tinha perdido o foco. E interessante que Deus chegou e falou para Israel. Mas se uma outra pessoa tivesse falado, né? Igual quando você chega para uma pessoa e fala: "Ô, irmão, não tenho te visto". Irmãos, já é uma frase, né, formada. Estou muito ocupado, tenho trabalhado muito. Mas, irmãos, se a gente colocar o trabalho, nossa família, né, como um empecilho, como uma dificuldade, eu acho que a gente precisa romper realmente a questão de atitude espiritual. Eu tomo uma decisão, por quê? Senão, daqui a pouco, eu não consigo mais vir à igreja. Faltar aos cultos já passa a ser uma rotina na minha vida. E aí eu começo a ver, se sobrar um tempo, se der, eu participo do culto com os meus irmãos. Se der, hoje eu vou à igreja. Aquilo deixa de ser prioridade. Então, Israel estava dessa forma. As prioridades passaram a ser outras. E, principalmente, quando a gente prospera. Irmãos, quando, né, a Marta falou ali, né, na época que eu estudava, irmãos, eu não tinha dinheiro, então eu não saía muito, não tinha essas opções. Hoje nós temos mais opções. Então a gente faz uma programação, vou em tal local, vou fazer isso, e depois, quando a gente vê, o domingo passou e você não conseguiu participar dos cultos. Mas faltar 3 cultos consecutivos, irmãos, traz um prejuízo espiritual na nossa vida muito grande mesmo. Pastor, mas eu tenho visto de casa. Irmãos, mas é a comunhão, né? Poder chegar perto do irmão, cumprimentar, isso faz parte para a nossa vida. É crescimento espiritual. Então, a vigilância. Israel, isso aconteceu, não foi de um dia para o outro, foi aos poucos. A gente precisa estar vigilante realmente. Interessante que Israel tentou conciliar. Não sei se você percebe fazendo a leitura. É um livro um pouco difícil, mas vale a pena você fazer a leitura do livro de Oséias. A gente percebe que eles tentaram conciliar. Só que quando a gente chega num versículo que diz: mas Deus julgou o coração deles.
Você julga alguma coisa sem conhecimento? Não. Deus julgou o coração deles e classificou esse coração como enganoso, dividido. Não é verdade? Olha que perigo, irmãos. Eles acharam que estava dando para conciliar. Vamos conciliando aqui. Estou levando. Está aí na igreja? Está tudo bem. Na nossa cabeça está tudo bem, só que estamos enfraquecidos. Não conseguimos sentir a presença do Senhor. A gente senta aqui e sai, ou igual ou até pior. Porque senão acontece igual Paulo diz, quando se ajuntam parece que é para pior. Irmãos, já pensou você ler um versículo na Bíblia e diz, esse povo se ajunta, parece que é para pior. Acaba o culto, sai pior. Eu estou falando isso daqui? Não, estou falando isso da Bíblia. Depois você encontra esse versículo que eu estou falando. Vocês, quando se ajuntam, precisam ser para adorar. Não para sair pior. Não para olhar a veste do outro. Não para ver a irmã, né? Que, sei lá, está com um penteado, não fez o alisamento. É muito complicado. Um dia desse eu cheguei fazendo um comentário lá dentro de casa, que a gente não vê a nossa nuca. Tivemos aqui 400 mulheres, mais até, no encontro de mulheres da Irmandade. Estou atrás de uma irmã e tinha uma irmã na minha frente, ela olhando para a nuca da que estava na frente dela. Aí falava assim, você não pranchou esse cabelo hoje, não? Aí a outra, eu não entendi. Não, porque o seu cabelo assim no meio está todo embolado. Quando eu olhei para a nuca da que falou isso para a outra, estava pior do que o cabelo embolado da que estava em frente. Então, a gente está dentro da casa do Senhor, pastora Marta, olhando para a nuca. Você só tem a visão da nuca. Denise vê a nuca da Elaine. A Elaine está vendo a sua nuca, Elaine? Guto está vendo a nuca de Gigi. Então, a gente fica ali olhando a nuca do irmão e julgando, né? Bruna fez aniversário essa semana, nem fez o cabelo. A gente vem para cá, irmãos, e sai pior por isso, porque a gente, às vezes, vem para perder tempo. Amém, irmãos? Ore pela nuca do seu irmão. Agora a pastora Marta quer falar. A paz do Senhor, irmãos. O que acontece, né? Quando nós nos reunimos e viemos para a casa do Senhor, nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Então, se você tem uma vida que você adora, que você está em comunhão, como a gente está aprendendo aqui, que a gente não está deixando dividir, né? Não está dando prioridade às outras coisas, você chega aqui e você vem com um propósito. Quando você já entra, quando você faz a sua oração, que tem a leitura da palavra, que começa a invocar o nome do Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, vamos abrir a palavra do Senhor. Então, você vem, quando você tem essa comunhão, que você está em contato com Deus, você vem para esse local, então é aquilo, você começa a sentir a presença do Senhor, né? Você vem prestar o culto, o seu culto ao Senhor, porque você vive, né, em comunhão com Deus, fazendo as escolhas certas, em vigilância, né? Se dobrando diante dele, falando para ele que você precisa dele. Então, você vem com um motivo. O seu motivo não é olhar a nuca do seu irmão. Então, eu não vou perceber se a Marta veio com a mesma roupa, se ela estava de óculos ou sem óculos. Eu sei que eu vou chegar aqui e vou estar feliz porque vou encontrar o meu irmão, porque a presença do Senhor vai se fazer presente e nós vamos receber. Então, cada um vai receber, né, do Senhor aquilo que precisa. Então, mas quando eu tenho uma vida que não tem busca, que eu vivo dividida entre toda essa idolatria que Israel vivia, né? Eu chego aqui, eu estou fria, eu olho para o culto e falo, meu Deus, que palavra é essa? Esse é o pregador? Meu Senhor, olha o louvor. Jesus, tem misericórdia. Né? Então, irmão, você não recebe. Você não recebe, porque qual é o propósito que está no teu coração? Né? Então, eu não vou saber o que está na nuca da minha irmã. Eu vou saber que a minha irmã está ali também, que vai receber. Eu vou impor as mãos sobre ela e ela também vai receber. Eu vou estar aqui atento àquilo que o Senhor está entregando para a minha vida, para eu continuar essa caminhada. Né? Porque Israel
tem que caminhar e nós temos que caminhar. Então fica uma reflexão maravilhosa, né, irmãos? Não vamos ficar olhando para a nuca do nosso irmão. Amém. A nuca da que falou precisava ser pintada. Quase falei isso para ela. Mas eu não estava ali para julgar a nuca dela, né, irmãos? Deixei para lá. Só queria que ela fosse da Emo 42, que ela não ia me escapar. Mas não era. Muito lindo o que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos. Coloca aí, por favor. Tem problema não, tá, irmãos? Tem problema? Pode falar, pastor. Posso? Pode, pastor. Gente, quem quiser falar, levanta a sua mão. Amém? Mês que vem eu continuo a aula. Então, pastora Marta, aqui é uma advertência muito séria para o povo de Israel, de julgamento. Israel, ele produzia para ele mesmo, e o profeta aqui, ele fala que era uma vide frondosa, de fato, era mesmo. Então, nós olhamos aqui, ouvindo tudo, a nossa vida diária, aqui está falando de uma vida diária, o dia a dia, numa conduta, numa postura. Nós, no penúltimo louvor, nós fizemos um louvor de declaração, Jeová. Então, nós declaramos que Ele é o nosso Rei. Aqui o povo, ele esqueceu e começou a viver daquilo que eles produziam, dependente só deles, não dependiam, não querendo mais depender de Deus. Isso aqui é uma advertência para os dias de hoje. Nós precisamos estudar, precisamos fazer faculdade, trabalhar, precisamos sim sair um pouco com a família, mas o povo aqui esqueceu a prioridade que era Deus na vida deles. E Deus tinha esquecido disso. E as coisas que hoje podemos se envolver, acabamos nos esquecer de fato quem é Deus, porque tudo aqui é efêmera. O profeta Osés estava mostrando que é tudo passageiro. Então, quando falo um coração dividido, não se assuste que eu vou falar, mas é um coração dentro do hebraico original falso. Um coração falso. Mas o profeta depois vem dizendo no versículo 3 sobre isso. Então, que nós tenhamos esse estudo aqui nessa manhã, como examinar nossa vida, e que eu não vi um tempo tão difícil, pastora Marta, durante o tempo todo que eu tenho de evangélico. Nunca vi um tempo tão difícil como nós estamos vivendo hoje, de vir para aqui adorar a Deus, ir para casa com a adoração, que o culto ele é permanente, o culto é até a vinda do Senhor, e eu vejo esse estudo como assim, Deus é fiel, e como Ele é fiel, é Ele que vai nos conduzir para estar com Ele, diante da fidelidade dEle. Então, que nessa semana, cada um de nós, e aqui o profeta está chamando Israel para o arrependimento, pastora, para Israel refletir, porque depois eles falam que nós não tememos mais a Deus. Quem será o nosso rei? Quem será aquele que nós vamos olhar, idolatrar? Quem será o nosso rei? Então não tinha mais o temor. Então, meus amados irmãos, que nessa manhã façamos uma reflexão da nossa vida, como nós estamos com Deus, a nossa vida diária, se a série tem tomado mais tempo do Senhor, se o filme tem tomado mais tempo, se a Copa do Mundo, o futebol, tem tomado mais tempo, se o nosso coração está para torcer para o Brasil, né? Que é um futebol que vai passar, que pode perder e voltar e ficarmos frustrados. Mas o Senhor, o profeta está falando que com o Senhor não tem frustração, o Senhor tem segurança, tem garantia. Glória a Deus. Irmãos, quando as meninas eram pequenas, eu fui fazer outra faculdade. Eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade, tinha que pagar uma pessoa de dia na minha casa, uma pessoa à noite. E um dia eu cheguei muito cansada, a Bíblia estava sobre o meu sofá, e eu abri, estava escrito assim: se o seu evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Cresceu uma letra, uma frase, e estava escrito assim: faça a minha obra. E eu pensei assim, eu nunca li essa faça a minha obra nesse versículo, voltei a fazer a leitura e não tinha o faça a minha obra no versículo. E eu me assustei com aquilo.
E o Senhor falou, Marta, dá o seu jeito. Já pensou, irmãos? Você não ter tempo praticamente para nada e o Senhor te intimar, dar o seu jeito? Eu me lembrei enquanto o pastor falava disso, sabe, Marta? Parece que é nesta manhã isso que o Senhor está falando conosco aqui nesse lugar. Meu querido, minha querida, minha jovem, meu jovem, dá o seu jeito. Amém, pastor? Pastor Marco, dá seu jeito. Mas estou muito cansado, quero mais me aposentar. Dá o seu jeito. Porque se o seu evangelho, o evangelho que você vive, que você diz que proclama, ainda está encoberto, tem vida se perdendo porque o seu evangelho está encoberto. Pode falar, pastor. Vou deixar esse estudo para o mês que vem, tá, igreja? Mês que vem, vocês não faltem que a gente dá o estudo. Pastora, a senhora está até lá no grupo de liderança, né? Essa semana eu coloquei lá no grupo de liderança, eu nem coloquei com toda a igreja, né? Mas o filho pródigo, ele perdeu o amor pela casa do pai. A fascinação da vida, dos bens, a gente fala assim, eu não sou um filho pródigo. Mas se a gente perde o amor pela casa do pai, e o amor pela casa do pai não é só os cultos, né? O amor a Deus, o amor ao momento devocional, o momento de querer estar perto de Deus, é porque outra coisa está roubando a nossa atenção. Então, a gente tem que ter, quando a pastora toca nesse assunto, né, a gente tem esse cuidado. A gente não pode perder o amor nem pelo pai, nem pela casa do pai. Amém. Pode falar, pastor. Mês que vem, gente, não perca. Estou brincando, igreja, você vai falar. Queridos, você pode ter oportunidade também, eu creio que Deus tem falado no teu coração e você tem oportunidade de falar. Não saia aqui com dúvida. Interessante que Israel aqui o Senhor colocou para ser espelho para as outras nações. Deus chamou Israel para ser exemplo para as outras nações. Deus tem nos chamado para ser esse espelho. E fez me lembrar que lá no trabalho tinha um espelho muito grande que chegava, a pessoa quando chegava fardado para olhar a sua imagem, ele se ajeitava para o espelho, olhando para ele como se apresentar para a sociedade. O que me leva a refletir é que tinha uma mensagem naquele espelho. Falava assim, o espelho reflete a sua imagem reflete a corporação. E o Senhor fala em Mateus que nós somos sal e luz, não aqui dentro. Amém? É lá fora. É Crésia. Então, Israel aqui, ela perdeu essa essência. Ela perdeu o ano que nós estamos vendo, a identidade. Ela perdeu esse relacionamento que eu creio que a pastora deva entrar, essa intimidade. E nós temos que ter esse cuidado que já foi falado, e muito cuidado, vigiar de forma total, completa, devido a tudo que até os 3 jovens citaram, que tem conduzido muitas pessoas a querer viver exclusivamente da inteligência artificial. É boa, sim, uma ferramenta excelente, mas não para que elas nos usem, mas que nós a usemos de forma com sabedoria. Então, o profeta aqui está chamando a atenção de Israel. Vocês é exemplo, Deus colocou como exemplo. Nós proclamamos aqui no cântico ao Senhor, o Senhor quer que nós proclamamos lá fora o que nós temos recebido, o que nós somos de transformação nessa terra. E às vezes esquecemos muito isso, e isso corre a ser até um ídolo para nós, porque dentro do contexto que a pastora leu, diz assim, pastora Marta, dá fruto para si mesmo. O profeta falou que era realmente frondosa, mas dá fruto para si mesmo. Nós somos frondosos, irmãos. Nós somos a vida do Senhor. Precisamos entender e compreender isto. Não temos somente o conhecimento de estudo, mas a prática daquilo que nós temos recebido. Talvez você nunca teve um estudo hoje dessa magnitude, mas o Espírito Santo de Deus já tem revelado para você como você deva se portar diante dessa
humanidade, diante do que está a sociedade. A sociedade, ela precisa olhar para cada um de nós, dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, aqueles que estão do teu lado, ao teu redor, no trabalho, aonde que seja. Você é um Israel do Senhor frondoso. Você é um sal e uma luz. E que os homens, as nações tinham que olhar, pastora Marta, para Israel e ver as boas obras. Esperar essas boas obras. E glorificar ao Jeová que nós lemos, cantamos, como o único Senhor. As pessoas precisam olhar para nós como sal e luz e glorificar as boas obras que se manifestam na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, a gente não sabe onde vamos parar. Ontem eu vi uma reportagem, não sei se você viu também, no Japão, eu acho, um robozinho, né, em forma de menino, de menina, que faz companhia para os idosos. Né? O idoso fica ali com aquela bonequinha, fazendo companhia. Sabe o que a boneca faz? Conversa. Já pensou, irmãos? Você precisar de uma boneca para conversar, né? Porque a família está distante. Então, às vezes, a gente vai deixando o nosso coração se dividir e a gente perde a importância, né, do valor na família. O coração está tão voltado para tantas coisas. Essas pessoas têm filhos, irmãos. Essas pessoas têm filhos, essas pessoas têm família. Mas o coração das pessoas estão tão enrijecidos, pessoas estão prosperando e mudando demais. Então, a prosperidade se torna um perigo. Que tipo de relacionamento pode ter uma pessoa que tem o coração dividido? Você para pensar nisso. Que tipo de relacionamento com Deus, ou com uma pessoa, ou com sua família, você pode ter se o seu coração for dividido? Não foi inteiro. E eu coloquei, eu posso ter desorganização da minha vida. Eu posso ter desorganização dos meus planos. Conflito. Já viu pessoas que vivem em constante conflito? Não tem certeza de nada, não sabe nem o que quer. O coração está dividido. Já viu pessoas que têm excesso de tristeza, angústia, falsas esperanças? Fica se apegando. Israel achou que podia conciliar Deus com o ídolo. Não, não. Nesta manhã o Senhor grita mais uma vez, não. Amém, igreja? Não. Coração dividido? Naímo 42? Não. Aqui não. Coração dividido não serve, irmão. Não serve. Traz problema. Então, o maior problema de Israel era a infidelidade. O coração dividido traz a infidelidade. Veio a infidelidade para o meio de Israel. Pode passar. Então, quando a gente olha para Israel, Deus fez com Israel essa aliança. Deus compara o relacionamento dele com Israel a um casamento, irmãos. A igreja do Senhor. Essa trajetória, essa caminhada com Israel é a caminhada que você tem na sua casa, na sua família, comparado a isso. Quando você está ao lado de uma pessoa que você escolheu para caminhar com você, foi isso que Deus queria. Era exatamente isso. Eu quero caminhar com vocês. Prazer do nosso Deus. Irmãos, coisa linda é você perceber que você não está só. Perceber que não estou só. Deus caminha comigo. Irmão, você já sentiu assim o Senhor ao seu lado, assim, caminhando contigo? Eu já senti a presença do Senhor caminhando comigo, irmãos. Ao meu lado. Então, é assim que Deus quer se relacionar conosco. Eles foram tirados das mãos de Faraó. Você já pensou como Deus ama a nossa vida? Como Deus amou e ama Israel? Tirados de uma condição terrível, de um momento terrível, sustentados no deserto. Quantas vezes você já foi sustentado em momento difícil, querido? Querida, quantas vezes você se sentiu no deserto e perceber que Deus está te dando sustento para viver aquele momento, aquela fase difícil que você passou?
Você olhar e falar assim: ah, se o Senhor não estivesse comigo naquele tempo. Ah, se o Senhor não estivesse comigo naquela situação. Ah, se o Senhor não estivesse comigo naquele momento de enfermidade, naquele momento na sua família, naquele momento da notícia triste, da perda irreparável aos seus olhos. Irmãos, o Senhor tem muito prazer em estar conosco. Nós somos cuidados fisicamente e espiritualmente. Deus cuida de você. Quando eu conto que a doutora gritou comigo, e as pessoas... O próximo irmão vai falar, tá? Aí, mas como assim? Eu falei, não sei. A doutora bem gritou comigo no consultório, e aquilo me espantou, porque eu nunca vi um médico gritar com um paciente. E ela gritou, mulher. Mulher! Quando ela falou aquilo, irmãos, eu falei, misericórdia, parece que Deus tomou ela em profecia. Parece coisa de gente doida, irmãos, mas eu senti assim, ela era bem jovem, e ela gritou comigo, mulher, o que você está fazendo com a sua vida? E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me ama. Irmãos, o Senhor me ama, amém? Eu tenho certeza que Deus conta comigo com saúde na terra. Deus cuida com a pastora Deise, conta contigo, Deise, com saúde na terra. O Senhor bradou com José Ricardo essa semana, numa casa que nós fomos. Deus usando uma pessoa e disse para ele se cuidar, cuida da sua saúde. Uma pessoa que não tem intimidade nenhuma conosco. Deus vai te alertar até com relação à sua saúde, igreja. Porque o Senhor te ama, amém? O Senhor quer cuidar de você fisicamente, mas também espiritualmente. O alerta nesta manhã é para a nossa saúde espiritual. Porque se a gente não se despertar, a gente dorme. Parece que eu dormi e ganhei 20 quilos que eu não podia ter ganhado. Eu criei uma resistência à insulina que eu não podia ter criado. E as pessoas falam, mas ela escolhe o que come. Hoje eu tenho que escolher o que eu como. Mas é o amor de Deus tocando em mim e você nesta manhã, amém? É o cuidado, é o zelo de Deus pelas nossas vidas. Pode passar, meu amor. Ah, desculpe, irmão. É o irmão... Pode falar, Douglas. Ô, pastor, graças a Deus. Amém. Bom dia a todos. Um tema muito gostoso, esse tema que a senhora colocou para amanhã, né, em questão dos ídolos e a questão do coração dividido. Porque se eu venho para a igreja num domingo de manhã, meu coração não pode estar dividido. Meu coração aberto para poder receber tudo que Deus tem para fazer na minha vida e renovar as minhas energias para a próxima semana, para que eu venha combater o mundo, como o pastor Deus falou, que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, aqui dentro, se o Espírito Santo me incomodou, porque não é na minha vontade, é na vontade do Espírito Santo que me conduziu, que ele tem algo para a minha vida, para mudar a minha vida e a vida da minha família. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, um bom dia com Jesus. Amém. Pastora, sobre a idolatria, isso acontece hoje com uma parente bem próxima, prima de sangue, prima legítima, como nós conhecemos e podemos falar. Ela está passando por um problema, mora sozinha, tem uma filha que mora no Rio, tem a vida dela lá, tem o comércio dela lá, e ela mora aqui próximo a gente, mora sozinha. E essa situação recaiu para cima de mim, ela precisa de médico, eu tenho levado, levei ela essa semana ao psiquiatra, que estava marcado a consulta, marquei consulta para frente para ela, eu estou assim, dando esse apoio, porque Deus falou comigo, não abandone o seu. E eu estou indo e, infelizmente, está existindo a idolatria.
A filha decidiu que vai vender a casa dela. Está até na mão do corretor para isto. E ela nem foi vendida ainda, apareceu interessados, vai ver. E ela começou a fazer uma coisa. A senhora não imagina, eu sei que a senhora gosta muito de planta, mas ela é uma coisa absurda. Ela tem uma idolatria naquilo ali. Ela já está separando vasos de planta para ela levar quando ela for embora. Ela é uma idolatria tão grande sobre essa situação que a frente da casa dela, em vez de uma calçada ou um gramado, é plantas. Ainda fez uma cerca de arame farpado para ninguém mexer ali. Então, eu penso assim, com essa palavra, como é idolatria. Esquece de Jesus. Eu falo tanto de Jesus para ela. Ela falou, vocês falam tanto de Jesus, aí, infelizmente, ela jogou isso na minha cara. Você fala tanto de Jesus e Jesus te deu um câncer. Que Jesus é esse? Eu falei, por aí não, vamos parar. Então é desse jeito. É a idolatria que ela tem com as coisas, com o bem-estar. Você precisa de ver a casa dela, o que ela faz. Ela não faz outra coisa. Então, pastora, vigiar, né? infelizmente, eu estou passando por essa situação numa pessoa parente bem próxima a mim. Amém, irmãos. Obrigado pela oportunidade. O cuidado de Deus. Êxodo 13, 21, 22. Coloca para mim, Rebeca, para a gente ler sobre o cuidado de Deus. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Coluna de nuvem e fogo, guiados e protegidos, de escravos, se tornou povo escolhido, recebeu do Senhor lições valiosas sobre fé, dependência e relacionamento. Coisa linda esse cuidado de Deus pela sua vida e sua casa. Eu não sei se você tem noção, irmãos, do cuidado de Deus. Por isso que a gente tem que vigiar com o nosso coração. A gente não pode deixar o nosso coração se dividir. Coloca Jeremias 7, 23 e 24, Rebeca. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Andaram para trás e não para diante. Sabe, irmãos, Deus quer muito que a gente se vá bem. Você tem ido bem? Glória a Deus, o Senhor quer que continue indo muito bem. Mas se a gente deixar de ouvir a voz do Senhor, a gente entra exatamente nessa situação. A gente anda para trás em vez de andar para frente. É um perigo quando a gente não dá ouvido à voz do Senhor. Nesta manhã, eu estou dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O estudo eu paro por aqui, mês que vem eu prossigo com ele. Mas